1 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 28. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Nós vamos ver aqui vários aspectos importantes da ceia do Senhor nesse texto. É importante compreendermos o significado da reunião da ceia do Senhor e usufruirmos dos seus benefícios. A ceia do Senhor, ela tem vários benefícios para a vida do cristão, para o nosso crescimento espiritual. Isso reforça a nossa aliança com Deus. O Senhor Jesus disse: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, esse tem parte comigo. Ali em João capítulo 6, Jesus estava ali se referindo à ceia do Senhor. Então, comer o pão e beber o cálice do Senhor significa intimidade com Deus, significa intimidade com o Senhor, significa que nós temos parte com Ele, que nós temos uma aliança eterna, que nós participamos de fato desta aliança na prática, comendo o pão que representa o seu corpo, tomando o cálice que representa o seu sangue, vestido na cruz por nossas vidas. A ceia do Senhor é uma expressão concreta do grande amor de Deus por nós, e da experiência de fazer parte de uma comunidade de salvos em Cristo. Você é um salvo em Cristo, e você então tem essa experiência. Você faz parte desse corpo. Nós fazemos parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. O que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo? É o seu corpo invisível em toda a terra. O Espírito Santo foi enviado ao mundo, e todos aqueles que se convertem são lançados para dentro do Espírito Santo, formando um corpo chamado corpo de Cristo, corpo místico, corpo invisível do Senhor, mas que está em toda a terra e que se manifesta nas localidades. Existe um corpo do Senhor na terra invisível, mas você, na sua cidade, manifesta esse corpo, ou melhor, manifesta parte desse corpo. Este corpo é visto nas comunidades, este corpo é visto nas cidades, nas localidades onde ele se manifesta. O Senhor virá para buscar a sua igreja. O Senhor virá para buscar o seu corpo. Nesse corpo está incluso pessoas das chamadas denominações, das diversas denominações. Deus não tem denominações. Deus não
privilegia as denominações. Deus não considera uma mais santa ou mais consagrada que a outra. O Senhor tem apenas uma igreja, um só corpo. Por isso que a palavra diz que nós devemos discernir o corpo do Senhor. Discernir o corpo do Senhor é ter esse entendimento, que nós somos um só corpo em Cristo, no mundo, das diversas denominações, das diversas localidades, nós formamos um só corpo em Cristo. Lá não haverá placas, lá ninguém poderá dizer: eu sou batista, eu sou presbiteriano, eu sou metodista, eu sou da igreja de Deus, eu sou da igreja adventista. Lá não haverá placas. Eu sou da igreja católica, porque eu creio absolutamente que muitos, milhares, milhões de católicos serão salvos, porque tem o Senhor Jesus Cristo no seu coração como seu Senhor, como seu Salvador. A misericórdia, a graça de Deus é tão grande que Ele alcança todos, e nós não somos melhores do que eles, porque se eles adoram ídolos, nós adoramos outros tipos de ídolos. Se eles têm ídolos, nós temos também. Talvez não adoramos São Joaquim, São Sebastião, São Manuel, mas adoramos a santa internet, adoramos a santa televisão, adoramos os santos passeios, adoramos a santa feira hippie, adoramos todas as coisas e deixamos o Senhor para o segundo plano de ser idolatria. Católico vai para o céu, porque se o católico não for, o crente não vai. O evangelho, melhor dizendo. Amém. Deus é Deus. Deus é justo. Deus não trabalha com a pequenez da nossa mente, do nosso medíocre entendimento. Nós somos medíocres e servimos o Senhor na nossa mediocridade cristã. Precisamos mudar. Precisamos elevar o nosso coração para Deus. Precisamos nos consagrar mais a Deus. Tem gente que acha que só pastor tem que se consagrar, só pastor tem que orar, só pastor tem que jejuar, só pastor tem que ler a Bíblia, só o pastor tem que vir a todas as reuniões da igreja. A gente vem porque a gente tem uma consciência que eu sou o servo de Deus e o menor deles. Paulo dizia: olha, eu sigo a igreja e eu me sinto o menor deles, porque por mais que eu faça, eu não faço tudo que é necessário. Por mais que eu me julgue aperfeiçoado, eu preciso de mais aperfeiçoamento. Por mais que eu me julgue salvo, eu sinto que eu preciso desenvolver a minha salvação. Então Paulo sempre se sentia pequeno, sempre se sentia aquém do propósito de Deus. Nós só nos sentimos assim quando nós estamos mais perto de Deus, quando nós buscamos mais a Deus, quando nós entramos na intimidade com Deus. Aí nós diminuímos, e Ele cresce, e Ele expande-se em nós, e se torna a nossa vida. Como Paulo diz em Gálatas: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo tem que crescer em nós. A vida de Cristo, a vida divina, ela precisa se expandir em nós, e tomando conta da nossa mente, da nossa alma, de todo o nosso ser, para chegar no momento de dizermos: eu não vivo mais, eu não tenho prazer nesse mundo, eu não tenho prazer nas coisas desse mundo, eu não tenho prazer na carne, o meu prazer é o Senhor, o meu prazer é Ele, mais ninguém. Eu só tenho Ele e mais ninguém. Ai, irmãos, como precisamos aprender, como precisamos ser servos de Deus. Não seja um religioso, não seja um frequentador de igreja, não seja um evangélico, seja um crente, seja um pequeno Cristo, seja um servo de Deus. Que as pessoas olhem para você e digam: esse é homem de Deus,
Essa é a mulher de Deus. Eu vejo Deus no seu semblante. Às vezes você não precisa dizer nada. Você só precisa ser o que você é, para que as pessoas percebam que há algo diferente em você. Muitas e muitas vezes eu viajei de ônibus, eu gosto de viajar de ônibus. Muitas vezes viajando de ônibus, sentado ali quietinho, às vezes lendo um livro, ou às vezes apenas meditando, as pessoas vêm, cara, você é evangélico? Você é cristão? Sim, sou cristão, sou pastor evangélico. Eu percebi algo diferente em você. Quando as pessoas te perguntam, você responde de uma maneira diferente. Agora há pouco, o ônibus deu uma freada terrível, todo mundo xingou, você ficou quietinho. Todo mundo xingou o motorista e você ficou quietinho. Percebo que há algo diferente em você. Então, pelo nosso semblante, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, as pessoas vão perceber que há algo diferente em nós. E nós temos uma pessoa que age em nós. Amém? Chamada Espírito Santo de Deus, que conduz as nossas vidas. A ceia, irmãos, ela tem 3 aspectos importantes que eu quero destacar aqui rapidamente. O primeiro é o memorial. Anunciais a morte do Senhor. O que significa a morte de Cristo? Gostaria que o pastor Natan abrisse em Mateus capítulo 26, e ele vai ler para nós o verso 28. Mateus 26, 28. Pastor Clébio, eu gostaria que quem for ler, leia em pé, tá? Pastor Clébio vai abrir em 1 Coríntios. Vamos lá, pastor. Capítulo 15. Agora não. Sobe. 1 Coríntios capítulo 15, versos 55 a 57. Pastor Lucimar vai abrir, por favor, o Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Amém? Paildo, abre para nós, por favor, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. À medida que eu for pedindo, os irmãos vão lendo. Amém? Pastor Natan, por favor. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Obrigado, pastor. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, nesse memorial, nós temos o que? A remissão dos pecados. O Senhor, Ele derramou o seu sangue. Aqui existe 2 aspectos: o aspecto da remissão e o aspecto vicário do Senhor. O aspecto da remissão é que o Senhor está pagando o preço do nosso resgate. O preço do nosso resgate. Você, para ser resgatado para Deus, você poderia só ser resgatado para Deus se algum justo derramasse o seu sangue por você. E Ele então derramou o seu sangue por nós, para perdoar os nossos pecados. Esse é o aspecto. O segundo aspecto é o aspecto vicário. A lei diz que o sangue deveria ser derramado, e a lei diz que o pecador deveria ser morto. É aí que entra o aspecto vicário. Ele te substituiu naquela cruz. Ele morreu em seu lugar. Então, por um lado, Ele derramou o seu sangue, pagando o preço de acordo com a lei. E pelo outro lado, segundo aspecto, Ele teve uma morte substitutiva. Ele te substituiu naquela cruz. Ele não apenas derramou sangue,
Seu sangue purifica os pecados. Mas eu deveria morrer. E ele morreu em meu lugar. Essa era a lei. Essa é a salvação judicial, a salvação de acordo com a lei. Isso é lindo. É maravilhoso saber que Ele nos remiu e nos substituiu na cruz. Coisa linda, maravilhosa. Pastor Cléber, por favor. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu poder de ferir? O que dá à morte o poder de ferir é o pecado. O que dá ao pecado o poder de ferir é a lei. Mas agradeçamos a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Onde está a morte, o teu poder? Onde está a lei, o teu poder que condena e lança as pessoas no lago de fogo? Em Cristo está a nossa vitória. Amém? Em Cristo está a sua vitória. Fomos livres da morte e do pecado. Interessante que o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão no mundo e que vivem no mundo e que vivem no pecado, eles têm cheio de morte. Mas nós que vivemos em Cristo temos cheiro de vida e vida eterna. Amém? Nós exalamos a fragrância de Cristo. Nós temos cheiro de vida. Isso é glorioso. Não temos mais cheiro de morte. Temos cheiro de vida. A vida divina exala por meio de nós. Isso é tremendo. Não tem preço. Isso é tudo que você é em Cristo. Nós não somos pessoas comuns. Quando nós nos misturamos com as pessoas lá do mundo, parece que não somos diferentes delas. Mas no mundo espiritual, os demônios sabem discernir quem tem cheiro de morte e quem tem cheiro da vida. Eles sabem. E eles correm daqueles que têm cheio da vida, têm cheio de Cristo. Então você é diferente. No mundo natural parece tudo igual, mas no mundo espiritual no qual vivemos, estamos inseridos também, nós somos diferentes. Nós temos um valor inigualável, incalculável. Amém? Valorize sua posição em Deus. Você não é uma pessoa comum. Você é especial. Você tem a vida divina dentro de você, o cheiro de Cristo. Você é especial. Você tem valor. Nunca se sinta deprimido, porque você tem valor. Nunca se sinta diminuído. Nunca se menospreze. Porque você tem a vida de Deus dentro de você. Pastor Lucimar. João 14:6. Correto. Eu pedirei ao Pai e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Senhor Jesus, ele estava numa conferência com os apóstolos.
Ele estava ali dizendo as últimas coisas. E ele disse: olha, eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Consolador, para que esteja convosco e em vós. Estar conosco é estar em torno de nós. Estar em nós é estar dentro do nosso coração. Então Ele está conosco e está em nós. E é esse Espírito que nos dá esse cheiro de vida que acabei de falar. Amém? E o quarto e último aspecto desse memorial é a preparação da nossa eterna morada. Pastor Cleber. Não é. E se eu for nos preparar lugar, virei outra vez e vos salvarei para mim, para que onde eu estiver, será o vosso. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e estarei convosco, e vós estareis comigo. Amém? A palavra diz que o Senhor voltará. Ele voltará pessoalmente. Aqui Ele não está dizendo que Ele voltaria na pessoa do Espírito Santo, mas aqui Ele está dizendo que Ele voltará na segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus pessoalmente, retornando para nos levar para a sua morada eterna. E ao celebrarmos a ceia, celebrai essa ceia em memória de mim, até que eu venha. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, que privilégio. Ele vem te buscar. Quando Ele vier, talvez alguns de nós estejam no túmulo, outros estarão vivos. Os que estiverem no túmulo ressuscitarão primeiro, mas os que estiverem vivos serão transformados e subirão para o encontro do Senhor nos ares. Quando Ele vier, Ele virá para todos, para os que dormiram em Cristo e para os que estão vivos, aguardando na expectativa da sua volta. Crente não morre. Eu acabei de dizer que quem crê nele não morre mais. O Novo Testamento ele não fala de morte para o cristão. Ele fala que nós dormimos no Senhor. Então, quando você vai no velório de um cristão, ele não está morto, ele dorme. Quando mandaram um recado para Jesus que Lázaro estava morto, mas ele já está morto, ele dorme. E ele dorme para a glória de Deus. Mas vamos lá despertá-lo do seu sono. E chega lá e encontra Lázaro em estado de decomposição, 4 dias sepultados. Aquele velório, os judeus velavam por 7 dias os seus mortos. Quando Jesus chegou, ele chegou no 4º dia desse velório. E lá estava Lázaro, cheirando mal. Abra o túmulo, mas Senhor, já cheira mal. Tirem a pedra, porque aquilo que tem cheiro de morte vai ter cheiro de vida, porque eu cheguei. Amém? Onde Jesus chega, tem cheiro de vida, e Ele já chegou na sua vida. Por isso você não tem cheiro de morte, você tem cheiro de vida. Aleluia. Amém? A mensagem da ceia, ela tem um aspecto profético também. Qual que era a função
profeta no Antigo Testamento. A função do profeta era muitas vezes apontar o pecado da nação, apontar o pecado do rei. A ceia tem um aspecto profético também, de apontar o nosso pecado, de confrontar o nosso pecado, né? O Senhor nos revela os nossos pecados através desse momento da ceia, não para não participarmos da mesa, pelo contrário, o Senhor quer que não participemos da mesa indignamente. Então, a palavra diz que devemos analisar o nosso coração. Então, ela tem esse aspecto profético de apontar, de confrontar o nosso pecado, de mostrar que do modo como estamos vivendo, do modo como está o nosso coração, nós não podemos participar dessa mesa. Precisa, antes de participarmos dessa mesa, termos uma mudança instantânea. O que é uma mudança instantânea? É uma mudança imediata. Você está presente diante da mesa do Senhor, e não é depois, eu vou para casa, vou pôr minha vida em ordem, vou pôr minha casa em ordem, quem sabe a próxima ceia eu participarei. Não. Estamos aqui sendo confrontados por essa mesa. Estamos aqui sendo confrontados pela palavra do Senhor para analisarmos o nosso coração, para então participarmos dessa mesa. E o Senhor quer que eu e você participemos dessa mesa hoje, aqui, agora, já. Não importa a sua condição, porque a sua condição de pecador, a sua condição de pecado vai ficar para trás no momento que você invocar o Senhor, e Ele vai lançar sobre ti o seu sangue purificador, que vai te purificar, que vai te limpar, que vai te tornar mais alto que a neve, mais branco que a branca lã, e vai te tornar apto, digno de participar dessa mesa. Amém? Se tomarmos a ceia em pecado, seremos culpados do corpo e do sangue do Senhor. Nos tornaremos réus do corpo e do sangue do Senhor. Traremos sobre nós condenação. Então não podemos participar dessa mesa sem nos arrependermos dos nossos pecados. Curvarmos a nossa cabeça. Analisar o nosso coração. Que tem aqui, essa ceia tem o terceiro aspecto, que é evangelístico, que é mostrar para nós que a graça de Deus está presente aqui, é mostrar para nós o Evangelho. O que é o Evangelho? É boas novas, é dizer para nós: olha, você pode ser salvo, você pode ser perdoado, você pode ser purificado, sua vida pode ser mudada, e o preço é de graça. Graça sobre graça. Basta apenas você aceitar, você se posicionar, você querer uma mudança de vida. Você poderá dizer, então, bom, então eu estou aí numa encruzilhada. Minha vida está irregular. Então é melhor eu não tomar a ceia do que eu tomar em pecado. Não. Você aqui e agora vai se arrepender, vai consertar sua vida com Deus e vai tomar a ceia. E daqui para frente Deus vai trabalhar na sua vida. Amém? É isso que a palavra nos ensina. Vou fazer um outro comparativo para você entender melhor. A Bíblia nos ensina que quando uma pessoa recebe o Evangelho, ele deva ser batizado imediatamente. Se tem a mãe, eu não estou nem aí. A Bíblia não
fala. Se fuma, se bebe, se é ladrão, se é corrupto, como muitos políticos nossos, se um deles se converteu, batiza ele na hora. Porque a palavra diz: aquele que crer e for batizado será salvo. O eunuco foi batizado instantaneamente. O eunuco, ele era ministro da fazenda da rainha da Etiópia. Se converteu ao judaísmo e estava indo a Jerusalém no dia da ceia para adorar. E no dia que Filipe pregou para ele, ele disse: "Que me importa ser batizado? Existe água aqui." Aí Filipe: "Não, se nada te impede, se você crer de todo o teu coração. Nada te impede. Nada te impede. Se você é corrupto lá, nada te impede. Não sei quantas mulheres você tem lá na Etiópia, porque lá tinha 5, 6, 7. Não importa quantas você tenha, nada te impede." Aí ele foi batizado. Então, para crer e ser batizado e ser salvo, a nossa condição nada nos impede, porque somos cobertos pela graça de Deus. Salvação é de graça, é a misericórdia de Deus. Amém? É a misericórdia de Deus. Agora, uma vez salvo, uma vez iluminado pelo Espírito Santo, uma vez leitor da palavra, aí começa-se um processo de desenvolver a salvação. Aí começa um processo de ser aperfeiçoado em Cristo. Aí conserta uma coisa, como o pastor orou hoje. Aí conserta uma coisa hoje, converte uma situação hoje, converte uma situação amanhã, converte outra situação, deixa de fumar, deixa de beber, deixa amante. Eu fumava, eu bebia, eu frequentava centro espírita. Só um mês depois eu tomei a ceia ainda fumando. Mas tomei. Pedi perdão na hora, tomei a ceia, voltei para casa e continuei fumando. Mas o Espírito Santo foi trabalhando. Olha, você tomou a ceia. Eu li a Bíblia fumando. Olha, você está lendo a Bíblia fumando. O Espírito Santo vai falando. Ali não está falando para te condenar, está falando para te aperfeiçoar, para fazer com que Cristo entre mais no seu coração, com que você receba mais da vida de Deus. Que ao invés de entrar o fumo dentro de você, que entre a fragrância de Cristo. É um processo, meu irmão. Nossa vida cristã é um processo. Eu fico triste quando vejo irmãos que, por causa de alguma situação negativa que ele tem na vida, ele não participa da ceia. Peça perdão aqui. Participe. Amanhã, se você cair, se você falhar, Deus vai te dar força. O Espírito Santo vai trabalhar em você. O Espírito Santo vai trabalhar na sua fraqueza. Ele vai te aperfeiçoar. Fato é que a palavra diz que nós seremos semelhantes a Cristo. Todos aqueles que forem arrebatados aos céus serão semelhantes a Cristo, não só no corpo, mas no caráter também. Seremos aperfeiçoados. E tudo é um processo. Tudo é um processo. Por isso a palavra diz: não fica apontando o dedo para o irmão porque o irmão faz isso. Não fica apontando o dedo para o outro irmão porque ele faz isso ou deixa de fazer aquilo. Você não é juiz do seu irmão. Basta o seu pecado cada dia. Porque todos nós somos salvos pela graça. Todos nós somos alcançados pela graça. Amém? Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examinar significa o quê? Verificar, avaliar o nosso coração, fazer uma análise do nosso coração e ver se está tudo bem. Como está o nosso coração? Então, a ceia do Senhor é um convite para o pecador morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Cristo. Vou repetir.
jejuns? A ceia do Senhor é um convite para o pecador morrer cada vez mais para o pecado e viver cada vez mais para Cristo. Esse é o significado da ceia. Morrer mais para o pecado, viver mais para Cristo. Não é porque a minha vida não está lá muito boa, porque acredito que a vida de ninguém aqui está boa, porque o pecado está aí, nos torturando, nos atormentando, como no caso de Caim. O pecado está diante de ti, ele jaz à porta, convém a ti dominar. E quem tem o Espírito Santo vai dominar o pecado. Então nós temos uma guerra. Temos que vencer o pecado lá do mundo, e temos que vencer o pecado que está aqui dentro de nós, na nossa carne. Ninguém é melhor do que ninguém. Nunca aponte o dedo para nenhum irmão. Nunca acuse nenhum irmão. Porque estamos todos na mesma condição de pecadores. Mas pecadores redimidos, justificados, lavados pelo sangue de Jesus. É interessante que nós estamos numa posição de santos. E Paulo, ensinando aos Efésios, ele diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestes. Estar assentado em Cristo significa santificação plena. Amém? Nós estamos numa posição de santos. Posição. E que ninguém vai te tirar dessa posição. Por mais que você cometa alguns pecados, o diabo olha para você e vê você assentado com Cristo, numa posição de santo, de já justificado. Basta apenas você dizer ao Senhor: limpa o meu coração, varre a poeira do meu coração, porque esse pecado não me mata mais, esse pecado não me destrói mais, mas ele causa uma poeira no meu coração. Varre essa poeira em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu espero que o Senhor tenha falado ao seu coração.